Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vamos abordar hoje mais uma questão relacionada com a Copa do Mundo. Centro de atenções, não apenas aqui em Porto Alegre, no país, mas em todo o mundo. É o grande evento ao lado das Olimpíadas a movimentar o planeta. E Porto Alegre, como todos nós sabemos, será uma das sedes. Isto traz consequências, resultados e também discussões. Mas nós vamos abordar hoje uma questão muito importante, que é aqui debatida de forma recorrente no período da Páscoa, notadamente nas festas de fim de ano, mas que acontecerá também. Em que grau? Saberemos ao longo do programa, durante a Copa do Mundo. O tema de hoje, do Democracia, a nossa pauta é empregos temporários na Copa. Por isso, sem maiores delongas, vamos imediatamente apresentar os convidados deste espaço, porque eles fazem o programa, trazem as informações, as considerações que esclarecem, que acabam dirimindo dúvidas da população. Como serão os empregos temporários na Copa? Qual a expectativa de realização e de resultados, do que é concreto? Trazemos para o Democracia de hoje, para manter essa conversação com os telespectadores, o Leonardo Meira de Andrade, que é diretor técnico da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social, FGTAS. Cacildo Vivian, vice-presidente do Sindicato da Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre, o Sindipoa. Lucas Esquifino, economista da FEComércio. E Eduardo Starosta, FCDL. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos Eduardo Starosta. Bom, antes de mais nada, em nome da FCDL, eu desejo a nós e a todos os telespectadores boa sorte nesse torneio. Vamos ver se o Brasil leva o Hexa, né? Mas agora, pegando mais a questão de base econômica, o que nós teríamos para dizer? Pegando emprestado alguns dados ali da entidade do Vivian, nós temos uma estimativa da ordem de 6.500 empregos temporários na área de restaurantes e hotelaria. Concorda? Concordo. Isso aí foi uma entrevista. Sim. Por isso que eu estou pegando emprestado deles. A origem é o próprio sindicato hotelaria e gastronomia de Porto Alegre. Tá, hotelaria e gastronomia de Porto Alegre. Então, começando por 6.500, nós vemos aí no comércio varejista, tá, o que vem acontecendo? Nós já temos aí um mês de abril, que é o mês das mês de maio, desculpe, que é o mês das mães, onde já há uma alta de emprego que se sustenta em função do Dia dos Namorados. Talvez o maior efeito direto vai ser a sustentação desses empregos a mais, esses empregos temporários a mais, durante esse período de Copa, para receber exatamente em torno, que nós estimamos, em torno de, no mínimo, 80 mil turistas, considerado o total de ingressos por estrangeiros adquiridos agora para os Jogos no Beira-Rio, tá? E nós poderíamos colocar aí pelo menos uns 30% ou 40% a mais de turismo, em função do quê? Em função de ingressos também para estrangeiros vendidos por agências brasileiras e turismo interno, seja de embaixadas, seja de representações diplomáticas, ou dos próprios brasileiros que vão querer acompanhar os jogos de seus países, e também incluindo aí algumas seleções, tem colônia cativa no Brasil muito forte, como a Alemanha, por exemplo, tá? Evidentemente isso vai mobilizar muito o turismo interno no Rio Grande do Sul. Frente a isso, nós temos o quê? 10 mil vagas, 10 mil apartamentos nos hotéis de Porto Alegre. Isso aí deve significar, nos dias de jogos, uma ocupação também de outros estabelecimentos da região metropolitana. Enfim, nós temos agora um momento bastante ímpar, tá, para o comércio e serviços, apesar, concordando com o colega aqui da FEComércio, que
sob o ponto de vista do impacto no PIB direto não seja tão grande, eu acho que é o momento de nós apostarmos no futuro. O Brasil hoje é um país que vive uma série de protestos, como aconteceu na Copa das Confederações, e nós não podemos nos esquecer que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, assim como as outras cidades, sedes da Copa, vão estar sendo assistidas por algo em torno de 3 bilhões de pessoas do planeta. É o momento de construir. É o momento de nós enxergarmos, como sociedade gaúcha, que nós estamos frente a frente a uma oportunidade de colocar o nosso Rio Grande do Sul de uma maneira diferenciada no mundo. Então, acho que a temática aí para transformar esses empregos temporários em permanente é ver como nós vamos solidificar e consolidar essa visão externa que nosso Estado vai ter, espero que positiva. Acreditamos na FCDL que a geração de emprego, naturalmente, um emprego temporário, o que acontece? A contratação começa no mês anterior, tá? Os últimos, sabe, para aproveitamento da mão de obra. Alguns segmentos, um treinamento um pouquinho anterior, de 1, 2 meses antes, tá? E a demissão, por uma questão burocrática, como o Vivian falou, ela vai ocorrer sempre no último dia útil do mês em que o trabalhador temporário for utilizado. Mas, como nós falamos anteriormente, a Copa do Mundo, mesmo sendo um evento de 15, 16 dias aqui em Porto Alegre, ela é uma fonte de visibilidade, uma fonte de oportunidade, tanto para o comércio como para vários tipos de serviço. O que talvez seja mais intrigante nesse momento é que o evento Copa do Mundo, a última foi na década de 50 aqui no Brasil, mas é como o futebol, diziam, uma caixinha de surpresas. Nós temos aí os argentinos que vão vir para cá, temos australianos, esses sim, vão utilizar muito nossa hotelaria, norte-americanos. Vem de tão longe, vão ficar todo o tempo aqui. Vão ficar todo o tempo aqui, certo? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pessoas vindo para o Rio Grande do Sul, vindo para Porto Alegre, querendo conhecer talvez o estado, tá? Com vários hábitos, várias culturas, e isso é uma fonte de oportunidades. Fonte de oportunidades por quê? Conhecendo os hábitos desses povos, e é fácil de conhecer através da internet, tá? Qualquer empreendedor, tá, com capacitação pode vender serviços. Não só nas lojas, não só nos hotéis, não só nos restaurantes, mas essas pessoas vão precisar de algum tipo de assistência. Tradutores, pessoas para transportar, guias turísticos, enfim, existe uma grande oportunidade, não digo só de emprego, mas de empregabilidade, de empreendedorismo no Rio Grande do Sul, e disso depende o receptivo do nosso Estado. Disso depende de tornar o Rio Grande do Sul, tá, com as suas características peculiares, muitas delas muito diferentes da do resto do Brasil, numa nova frente de visitação turística do mundo. Nós vamos ter audiência para isso e nós vamos ter que despertar a curiosidade e a atratividade a respeito do nosso povo. E para isso nós temos muita coisa, muito para fornecer, muito para divulgar, mas depende especialmente de nós. Batista, eu acho que depois seria interessante até debater nessa questão o que está acontecendo Brasil afora, e um pouquinho mais no Rio Grande do Sul, a respeito desses protestos estrategicamente colocados na Copa, em relação à Copa do Mundo. Democracia, como diz o nome do programa, é a livre expressão das ideias. Mas vamos pensar um pouquinho que tipo de manifestação nós vamos fazer, porque é a diferença entre abrir ou não abrir uma porta de prosperidade adicional muito grande para o Rio Grande do Sul. O risco contratual do emprego no Brasil é uma coisa grande ainda, é uma coisa elevada. Tá? Nós falamos, Rio Grande do Sul é verdade,
tem a menor taxa de desemprego do país, região metropolitana de Porto Alegre. Mas vamos ver qual é essa taxa de desemprego. Quem está incluído, quem não está incluído. Tecnicamente, me ajuda o nosso amigo da FGTAS, o desemprego é calculado em cima do quê? Em cima das pessoas que estão procurando trabalho. Procuram colocação. Procuram colocação formal ou informal até. Mas, o que nós reparamos? Se nós pegarmos os dados da RAIS, CAGED, nós vamos ver que mais de 50% da população economicamente ativa do Rio Grande do Sul não consta como formalmente empregado. Então, nós temos aí um contingente bastante grande de pessoas que não estão empregados, mas também não estão procurando emprego. São que as pessoas desolados. Sim, são desolados, são os informais, são pessoas que, vamos dizer, por um motivo ou outro, não estão dentro do mercado de trabalho. Esse é o primeiro ponto, quer dizer, diminuindo o risco de contratualização. O que eu chamo de risco de contratualização? Poxa, é muito caro, muito burocrático, primeiro contratar alguém e depois demitir alguém. Com isso mais tranquilo, tá? Com esse risco caindo por uma modernização da nossa CLT, modernização da legislação trabalhista, tá? Eu tenho absoluta certeza de que a empregabilidade gaúcha aumenta muito mais, a empregabilidade brasileira aumenta muito mais. Depois tem uma outra questão muito importante nesse nosso debate sobre sustentabilidade dos empregos temporários, transformar eles em permanentes. O que acontece? Nós sabemos, por exemplo, que a FGTAS, tá, ela faz cursos fantásticos. A FEComércio, através do SENAC, né, também, poxa, eu conheço gente formada pelo SENAC em gastronomia que está indo para os Estados Unidos com grandes ofertas de trabalho, pela excelência dos cursos que aqui no Rio Grande do Sul nós fazemos. Mas daí eu pergunto para o Lucas, esqueci seu nome. Leonardo. Eu pergunto para o Leonardo, poxa, Lucas, poxa, Leonardo, das pessoas que entram nesses cursos, apesar da elevada qualidade do trabalho que vocês fazem, quantos estão realmente capacitados? Qual é o nível de evasão? Tá? O que acontece? Isso aí nós já debatemos, o Democracia, inclusive, já debateu em outra oportunidade essa questão, tá? Que nós temos uma base formal educacional muito deformada. Não só no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Se nós, os gaúchos, éramos os líderes na educação de primeiro e segundo grau nos anos 50, 60, 70 até 80, agora, dentre os estados da região sul e sudeste, desde a década passada, sistematicamente, as nossas notas de qualificação dessa base educacional são as piores entre 11 estados. Poxa, é lógico que isso aí chega para vocês, com toda essa excelência, tá? Uma dificuldade de comunicação. Já tive a oportunidade de lecionar em universidades aqui no Rio Grande do Sul, universidades particulares, de nome, e eu observava, em final de curso, alunos com dificuldade em matemática básica e se expressar em língua portuguesa. Poxa, é lógico que isso aí, mesmo, vamos dizer, criando um vale do silício da qualificação de comércio e serviços aqui, o melhor do mundo, isso aí vai esbarrar numa escassez, numa falta de formação abstrata dessas pessoas. E acho que é interessante debater isso na questão de gerar perenidade do ensino profissional.